Testamento como instrumento de planejamento sucessório. Olá, sou Luciana, advogada, faço parte do time Holding Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Os dois instrumentos de planejamento patrimonial mais utilizados no direito brasileiro são a doação com reserva de usufruto e o testamento. E o testamento é o que há de mais atrasado em se tratando de instrumento de planejamento patrimonial. E eu vou te dizer por quê. Na minha opinião, a doação de bens com reserva de usufruto é ruim, mas o testamento consegue ser ainda pior. Não deveria sequer ser considerado como um instrumento de planejamento patrimonial. Vejamos. Primeiro, o testamento não evita o inventário. Quando o testador não estiver mais aqui, seus herdeiros vão ter que se virar para contratar um advogado para ajuizar uma ação especial chamada de abertura, registro e cumprimento de testamento. Depois disso, ainda terão que promover a abertura do processo de inventário. E como não bastasse, não raras as vezes, a vontade desse testador não se cumpre após o seu falecimento. E por quê? E aqui eu já aproveito para te mostrar um segundo problema relacionado ao testamento, que é o risco desse documento ser invalidado pelo Poder Judiciário. Ou seja, este segundo problema ainda é pior do que o primeiro, pois o testamento não inibe que os litígios aconteçam. Ao contrário, existe uma enxurrada de ações no judiciário para impugnar o testamento. Pululam na justiça ações de herdeiros visando anulação de testamento. Esses litígios, que comumente ocorrem entre os herdeiros, fazem com que o processo se arraste por anos, por vezes com gastos com peritos e outros profissionais. Além do desgaste pessoal e da deterioração das relações humanas e familiares, é óbvio. E assim todo aquele patrimônio que você adquiriu com muito esforço e uma vida toda dedicada ao trabalho vai sendo dilapidado, seja devido às ações para impugnar o testamento, seja devido ao moroso e oneroso processo de inventário. Terceiro, o testamento impede que o processo de inventário seja iniciado em cartório. O que significa isso? Significa que se os herdeiros optarem por fazer o inventário extrajudicial, que é o inventário em cartório, antes disso, eles terão que requerer uma autorização judicial para que esse inventário se processe na via cartorária, sem antes requerer abertura, registro e cumprimento de testamento, que eu já falei. Isso tudo custa dinheiro e demanda tempo, muito tempo. Quem tem alguma ação na justiça sabe do que eu estou falando. No mínimo 1 ano, só para concluir a abertura, registro e cumprimento do testamento. Isso significa dizer que depois dos gastos que o proprietário do patrimônio teve com a escritura do testamento, seus herdeiros terão muito mais gastos ainda, devido à necessidade de abertura de inventário. Além dos custos do inventário, que são altíssimos, os herdeiros terão que gastar com advogado, e terá que esperar pela morosidade da justiça para um dia, finalmente, poder usufruir livremente dos bens deixados pelo testador. Além disso, o testador, que possui herdeiros necessários, não pode dispor de 100% dos seus bens, pois ele terá que observar a legítima, podendo dispor apenas de 50% do seu patrimônio. O que, mais uma vez, nos remete ao mesmo problema do inventário. Não faça testamento. E existe, Luciana, algum instrumento de planejamento sucessório capaz de inibir litígios entre os herdeiros e evitar o inventário? Sim, graças a Deus sim. A holding familiar. A holding familiar, além de inibir litígios, evita o inventário. Com a holding, sua família nunca vai ter que passar pelo doloroso e oneroso processo de inventário. E como tudo é feito de forma
totalmente lícita e legal, se eventualmente algum filho, por alguma razão, não quiser participar da holding, ele não vai conseguir sequer uma liminar na justiça, no sentido de paralisar o ato, justamente por ser um ato perfeito e acabado, feito pelo proprietário do patrimônio quando em vida. O pior ato que esse filho pode tomar contra si mesmo é se recusar a participar da holding. Entenda, esse filho deve ser chamado a participar, deve ser explicado a ele o funcionamento da holding, as vantagens da holding, deve ser dado a ele a oportunidade de participar. Mas se ele não quiser participar, aí ele vai ter um problema. Ele vai ter que buscar o Poder Judiciário. No entanto, ele não vai conseguir nenhuma liminar para paralisar o ato, como eu já disse. O máximo que ele vai conseguir é a apuração de haveres da empresa holding. E só depois do trânsito em julgado da sentença que apurou os haveres é que ele vai conseguir receber aquilo a que ele tem direito. Isso depois de, 10, 12 anos, quem sabe. E assim eu finalizo este vídeo dizendo a você novamente, na minha opinião, o testamento é o pior instrumento de planejamento sucessório que existe. Não faça testamento, faça holding familiar. No sistema holding, com o falecimento do titular da herança, todos os bens passam a pertencer automaticamente aos herdeiros, sem necessidade de nenhum ato do juiz, de advogado, de tabelião ou de quem quer que seja. Ocorreu o evento morte, os herdeiros automaticamente passam a ter o domínio efetivo de todos os bens. É isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.